Arena Castelão, o Vasco empatou com a equipe do Fortaleza no primeiro jogo, valendo pela terceira fase da Copa do Brasil. Vamos falar também sobre o perfil de técnico que o Vasco tem buscado no mercado para assumir o comando técnico. Hoje tem Botafogo e Vitória no estádio Newton Santos, também valendo pela Copa do Brasil. Ontem o técnico Tite foi muito criticado, mesmo com vitória sobre a equipe do Amazonas. O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, também valendo pela Copa do Brasil. E é claro que nós vamos trazer todas essas informações. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonathan Santos, chegando com tudo na manhã desta quinta-feira, trazendo as últimas notícias e informações para deixar você bem informado e bem atualizado nos assuntos. Mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do nosso canal. O like faz com que a plataforma entenda que o nosso vídeo é relevante para as notícias do futebol. Galera, mais uma vez, gratidão pela inscrição, pelo like. Sem enrolação, vamos aqui às informações, às notícias desta noite de quarta-feira, de hoje também, aquilo que nós conseguimos apurar aqui nos bastidores, né, pós-jogo entre Vasco e Fortaleza. Falando dessa partida, primeiramente quero agradecer a recepção da torcida Off Rio, a torcida do Vasco aqui em Fortaleza, que fez uma bonita festa, que estava presente ontem na Arena Castelão. Acredito que se fosse disponibilizado até mais ingressos, a torcida iria esgotar. Como ontem fez a festa, apoiou o time em todos os momentos, não parava de cantar, mesmo com a torcida do Fortaleza em maior número. Então, a torcida do Vasco aqui está de parabéns, como em todos os lugares, a torcida do Vasco sempre fazendo uma linda festa e apoiando, apesar do momento. E falando do momento, a gente sabe que a semana foi conturbada com a demissão do técnico Ramon Dias, com a saída do técnico, o que aconteceu na partida contra o Criciúma, mas ontem o empate se torna até um resultado satisfatório para o jogo da volta, o Vasco poder decidir em São Januário. Mas se tratando da grandeza que tem a história do Vasco, se tratando daquilo que representa o time do Vasco, ainda é muito pouco, falta muito, né? E aquilo, se não fosse o setor defensivo, a boa atuação do Maicon, com uma boa liderança em campo, as defesas importantes do goleiro Léo Jardim, o resultado poderia ter sido diferente. Então o Vasco ontem muito bem na parte defensiva, porém muito pobre na parte ofensiva, né? O Vasco não conseguiu ser efetivo, apenas um chute ao gol em toda a partida. Nós sabemos que na Arena Castelão, diante da equipe do Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, se torna uma partida complicada, uma partida difícil, mas comparando aquilo que representa, né, o Vasco, a grandeza do Vasco, não pode, né? Não pode apenas ficar feliz com um empate, embora diante de tudo que aconteceu na semana, o resultado foi importante para que no jogo da volta o Vasco venha conseguir conquistar a classificação para a fase eliminatória, até porque trata-se de um valor importante, né? A questão de você se classificar para a fase eliminatória, o valor da premiação e tudo que envolve a competição, tudo que envolve a temporada do Vasco. Agora, vamos falar sobre, repercutir um pouco também em relação à fala do técnico interino Rafael Paiva, que falou, né, sobre querer implementar esse jogo mais ofensivo, ajustar mais essa questão da parte do ataque do Vasco. Ele fala sobre isso na coletiva. Jogo muito difícil, a gente já sabia da dificuldade que ia ser. Eu acho que o mais importante é a resposta que os jogadores deram em campo. O time lutou muito, brigou muito, tentamos jogar. A ideia não era só ficar defendendo, não, mas é muito difícil jogar contra o Fortaleza aqui e diante de todas essas dificuldades, eu acho que a gente respondeu bem.
Acho que a gente tá vivo no jogo de volta e a gente vai se organizar melhor para a gente conseguir um jogo mais equilibrado, um jogo mais ofensivo, mas diante da circunstância de jogar aqui, da dificuldade, eu achei que o grupo respondeu muito bem e tá de parabéns. O técnico Rafael Paiva também elogiou bastante a atuação do zagueiro Maicon, que inclusive num determinado momento, antes da partida, aliás, foi até os torcedores agradecer o apoio. O Maicon, que tem demonstrado um exemplo de liderança. E você vai acompanhar também as falas do técnico Rafael Paiva em relação ao jogador. Rafael, no fim do jogo eu perguntei para o Michael o que ele tinha achado da partida e ele fez questão de mostrar um grande respeito a você, disse que ouviu muito ao longo da semana que o Vasco não tinha treinador, ele falou, nós temos treinador sim, ele é o Rafael Paiva. Eu queria saber como você se sente ouvindo isso e também o que você pensou na formação da equipe ali, com 2 jogadores no meio, o Ryan iniciando o jogo, o David Verrete. Primeiramente é um prazer receber o elogio do Maicon, né? Um jogador vitorioso, uma liderança dentro da equipe e me recebeu bem assim como todo o grupo, então é um prazer enorme, muito feliz, né? Pela receptividade dos atletas. A ideia foi a gente ter os atacantes que a gente estava tendo nos últimos jogos, era tentar jogar um pouco mais, mas sabíamos que a gente tinha que defender muito bem, né? Defender muito bem os corredores e a ideia foi tentar em algum momento ter uma transição mais forte, conseguir atacar o espaço nas costas do Fortaleza. A gente não foi tão eficiente na transição, muito pelo mérito do Fortaleza, mas a ideia era competir, era sair com um bom resultado, mas tentar a vitória o tempo todo. Falando sobre perfil do novo comando do Vasco, né, aquilo que o Vasco tem buscado, que nós pudemos apurar aqui nos bastidores no pós-jogo na Arena Castelão, é que o Vasco ainda não fez nenhuma proposta oficial por nenhum novo treinador, mas segue com nomes na mesa e fazendo sondagens, né? O principal perfil é um treinador com características de um time mais ofensivo e um treinador que tenha comando, que venha saber suportar a pressão nos bastidores, né? Não pode ser um treinador que vai chegar, como ano passado o Vasco tinha ali à frente o Maurício Barbieri, e a coisa ficou cada vez mais complicada, ficou mais difícil, a demora até pela demissão do Barbieri, e tudo isso atrapalhou a temporada do Vasco no ano passado. Então acredito que um perfil de um treinador sim com comando, com características, que venha saber suportar a pressão nos momentos difíceis e ter o vestiário na mão é muito importante. E uma informação de última hora, segundo o jornalista Bruno Andrade, o técnico português Carlos Carvalhal recebeu uma sondagem do Vasco, mas voltou a rejeitar o Brasil. Ele também já havia sido procurado pelo Atlético Mineiro no início do ano e, além de ter sido alvo do São Paulo antes de Zubeldia, o treinador espera uma proposta do futebol europeu, já, portanto, trazendo esta informação de última hora. Agora, saindo aqui das notícias do Vasco, desta última quarta-feira, falar sobre o jogo de hoje, entre Botafogo e Vitória. O técnico Arthur Jorge, mesmo tendo um elenco desfalcado, sem ali o Tiquinho, o Matheus Nascimento, alguns jogadores de fora, o Marçal, o treinador vem fazendo ali uma rodagem, dando minutagem, oportunidade para os jogadores, porém conta ali também com força máxima, né? O time que foi a campo na vitória contra o Flamengo. Trazer aqui a provável escalação do Glorioso, o técnico Arthur Jorge, ele deve vir com os seguintes jogadores: o goleiro John, lateral direito Damian Soares, com opção de o Matheus Ponte, na zaga Lucas Alter, Bastos, que foi muito bem na última partida, lateral esquerda Hugo, ou podemos ter a estreia do Cuiabano, no meio campo Gregory, Marlon Freitas, e o ataque, né? O ataque ali bem ofensivo por sinal, Luiz Henrique, Savarino, Eduardo e Júnior Santos. Portanto, no lugar do Savarino, o técnico Arthur Jorge também tem a opção do Jefinho, né? Como ele fez no segundo tempo contra o jogo contra o Flamengo. Bom, galera, vamos também aqui à provável escalação do técnico Léo Condé do Vitória, o time que tem uma série de mudanças em relação ao que perdeu para o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão. Recuperados de lesão, Camutanga e Dudu podem pintar na equipe principal. Luiz Adriano, que foi desfalque contra a Raposa,
por conta de uma virose, também volta, mas deve ficar com opção no banco de reservas. A provável escalação do time do Vitória é o goleiro Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner, Leonardo, Lucas Esteves, William Oliveira, Leonaldo, Dudu, Mateuzinho, Osvaldo e Alejandro. Portanto, essa é a equipe do técnico Léo Condé. E agora falando sobre a partida de ontem, o técnico Tite foi muito vaiado pela torcida do Flamengo, apesar da vitória por 1-0 contra a equipe do Amazonas, valendo também pela terceira fase da Copa do Brasil. No final, na coletiva, o técnico Tite reconheceu a má atuação do Flamengo e erros, na minutagem em relação a Gabigol. Acompanhe um trecho da coletiva do técnico Tite. O que você acha que está faltando? A torcida hoje vaiou o time no final do jogo, um pouco antes do final, depois no final, gritou, acabou o amor. Como é que você entende todo esse momento do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Todo esse contexto que tu colocou, não fez uma boa partida. E tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Eu não vou me reportar situações anteriores de jogos, porque nós já conversamos sobre eles. Já trouxemos essa situação. Para ele, o jogo teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Trabalho. Não tem outra forma. Na sequência, quando é uma retomada que tu vem com duas derrotas, Cícero, com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente, o grupo também, humanamente, ele sente uma retomada, ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança, ela se perde um pouquinho também. E com uma boa atuação com os gols de John Arias e também David Terães, o Fluminense venceu a partida de ontem contra a equipe do Sampaio Corrêa por 2-0, valendo pela terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No final, o Fernando Diniz também foi questionado em relação à postura, a decisão sobre o jogador John Kennedy. Ele disse o seguinte: esse assunto a gente vai tratar internamente. A diretoria se posicionou da forma que tem que se posicionar, maneira verdadeira e clara. O resto a gente vai tratar internamente, Lembrando que John Kennedy está afastado por tempo indeterminado, primeiramente por aquela questão indisciplinar na concentração na partida antes do clássico contra o Vasco, ainda pelo Brasileirão, e por questões também de atraso nos treinamentos, Mesmo depois do afastamento, o John Kennedy segue nessa questão por tempo indeterminado, e o técnico Fernando Diniz ontem abriu o jogo e falou sobre que esse assunto vai ser tratado internamente, pois a diretoria já se posicionou em relação ao jogador, Ficamos tristes pela questão, pela postura, pelo comportamento do John Kennedy, mas a diretoria está certa, tem que ser punido, tem que estar aí, tem que dar valor, Tem que dar valor a jogar na equipe do Fluminense, ele que foi tão importante, protagonista no título da Libertadores. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias diretamente aqui de Fortaleza, do Ceará. Agora nós vamos partir daqui a pouco, estamos retornando para o Rio de Janeiro e, claro, tendo alguma informação, vamos ter aqui o nosso plantão urgente. Hoje tem muito futebol aqui no canal BTB Esportes, tem pré-jogo, transmissão para Botafogo e Vitória diretamente do Newton Santos, repercussão do jogo, você vai acompanhar tudo aqui, tá certo? Lembrando que se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!